Nova vitória deixa aposentados e pensionistas do INSS cheios de esperança. Eu peço que vocês me acompanhem nesse vídeo para explicar para vocês com maiores detalhes. Então fica comigo até o final, mas não esqueça de ajudar outras pessoas. Ajude compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp e mais. Se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo, aproveite essa oportunidade de receber notícias e informações todos os dias, porque é de graça. Inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Se você já é inscrito, já é inscrita, meu muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meu muito obrigado pela sua participação. Lembrando aqui mais uma vez, as redes sociais são nossa arma na conquista de direitos. Então participe dos vídeos. Já deixa aqui o seu comentário, que é de extrema importância. Já deixa aquele like da confiança, aquele joinha. Eu aguardo aqui a sua participação. Vou começar por algo que deixou espantado. Esse é o nome do sentimento dos segurados do INSS que estão experimentando diante da notícia que vem circulando agora no início do mês de maio. É o espanto. Nós vimos que a Advocacia Geral da União interpôs recurso contra uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que autoriza a famosa revisão da vida toda para os segurados do INSS. Essa revisão, por sinal, causou grandes expectativas junto a esses segurados, uma vez que, por ela, é feito um recálculo considerando as remunerações pelo cidadão, mesmo antes da metade do ano de 1994. Dessa forma, a média salarial ligada à aposentadoria pode ser revista. É preciso frisar aqui, porém, que a revisão da vida toda é extremamente benéfica somente nos casos em que os aposentados recebiam altos salários antes do ano de 1994. Essa decisão da Advocacia Geral da União deu aí como um pedido para que o Supremo Tribunal Federal suspenda todos os processos ligados a esse tema em instâncias inferiores dentro da Justiça até a análise da prioridade dos recursos. Só que, pasmem, tem uma decisão aqui que virou esse jogo, e também agora do mês de maio. Uma decisão que tem trazido esperança para vocês, tá? Vamos entender aqui que a Advocacia Geral da União também está pedindo para o STF que determine que as decisões adotadas no julgamento tenham efeito somente no que diz a respeito ao futuro, de modo que, por exemplo, não alcance benefícios que já foram repassados antes dos ministros firmarem os seus entendimentos, ou seja, não beneficie pessoas antes desse entendimento. Os pontos que a Advocacia Geral da União contestou são de interesse dos segurados do INSS. Muito embora as pessoas tenham ficado alarmadas, vou explicar para vocês entenderem. Para muitos segurados do INSS, essa situação não é das mais fáceis de serem entendidas. Porém, quando observam-se os pontos que a Advocacia Geral da União contestou, o entendimento da iniciativa por sua respectiva motivação se torna um pouco mais fácil de entender o que eles estão pedindo com a suspensão dos processos da revisão da vida toda. Entre esses pontos, por exemplo, a situação relacionada aos chamados benefícios temporários e os prazos que devem ser aplicados para que a revisão da aposentadoria aconteça como esperado. Ou seja, eles querem especificadamente que a situação relacionada a benefícios que duraram pouco tempo não possa trazer prejuízo para as pessoas, ao contrário do que elas imaginam. Além disso, também, os prazos aplicados às aposentadorias que aconteçam dentro de um tempo especificado pela ação. A situação de todos os segurados do INSS que não tinham altos salários e boas contribuições antes de julho de 1994 também compõe a lista de pontos que a Advocacia Geral da União está contestando, ou seja, para que a pessoa não entre com a ação e seja prejudicada. Então não é de todo o mal que eles querem que as pessoas também não sejam prejudicadas ao entrar com a ação. Para a Advocacia Geral da União, é importante que o Supremo Tribunal Federal adote modulação de efeitos relacionados à decisão,
uma vez que essa iniciativa estabelece um alcance geral de entendimento que foi fixado sobre os processos dos benefícios que estão em andamento e que já foram encerrados também. Deve-se considerar, porém, que é preciso garantir que haverá segurança jurídica, evitando qualquer tipo de dano administrativo ou orçamentário. Olha, o argumento da Advocacia Geral da União, o que ele apresentou ali para a gente entender melhor? O recurso foi apresentado pela Advocacia Geral da União como um argumento de que a manifestação que partiu lá do Supremo Tribunal Federal agiu de modo contrário à orientação que já estava consolidada, a decisão que já estava tomada. Sendo assim, sendo necessário, nesse ponto de vista, manter protegidas as condutas adotadas no regime jurídico anterior ao atual. A Advocacia Geral da União, que é uma espécie de advogado do INSS, destaca ainda que o excesso de tempo ligado à revisão para impactar o segurado social nos próximos anos, uma vez que são necessárias inúmeras modificações no modo de aposentadoria dos segurados que vão ser analisadas daqui para frente. Então vai impactar a todos. A famosa revisão da vida toda existe aí há anos e tem uma disputa na justiça. Ela está sendo disputada judicialmente. Então, no final de 2022, por sinal, o STF determinou que o INSS não deva considerar somente aquilo que foi pago, contribuições que o trabalhador fez após a metade de 1994, mas sim todas as contribuições que ele fez durante o tempo em que esteve ativo no mercado de trabalho. A reviravolta aqui que eu quero trazer para vocês e peço que vocês compartilhem é que a Justiça garante a revisão da vida toda para o cálculo da aposentadoria ou pensão. O juiz federal convocado do TRF da 2ª Região deferiu o liminar e condenou o INSS a implementar a revisão da vida toda em aposentadoria por tempo de contribuição com a aplicação da regra definida, prevista no artigo 29, 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991. Então vamos repetir aqui. Um juiz federal convocado lá do TRF 2, agora no mês de maio de 2023, o que ele fez? Ele condenou o INSS a implantar a revisão da vida toda, segundo o artigo 29 da Lei 8.213 de 1991, na apuração do salário de benefício, que for mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876 de 1999, e deu um prazo de 2 semanas para isso. O autor propôs a ação revisional do benefício previdenciário, na qual pleiteia a integração de período básico de cálculo dos valores dos salários de contribuição havidos nos meses anteriores a julho de 1994, de julho de 1994, para ser mais preciso, com a revisão da sua aposentadoria no que se convenceu chamar de revisão da vida toda. Ele sustentou a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral e alegações de fato que foram comprovadas documentalmente com a juntada de demonstrativo de cálculo que aponta que a renda mensal inicial será majorada, ou seja, os salários dele vão aumentar com a aplicação da revisão que ele pretende. O que está acontecendo aqui? Em primeiro grau, ou seja, quando ele entrou com a ação lá na cidade dele, na região dele, o pedido foi negado e o juízo determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do recurso extraordinário que tramita no Supremo. É o tema 1102. Vocês estão vendo aí que agora, por exemplo, o STF recebeu da Advocacia Geral da União um recurso para que a revisão da vida toda seja suspensa em todo o país até se tomar, vamos dizer assim, as medidas necessárias pelo Supremo Tribunal. Então, o que essa pessoa fez? Ela entrou na justiça vendo que todo mundo está ganhando, o dinheiro está segurado e o juiz negou. Falou, determina a suspensão do processo até o trânsito julgado do recurso. Ele recorreu dessa decisão, ou seja, o advogado desse cidadão não aceitou e teve o pleito atendido pelo desembargador na decisão monocrática, ou seja, a decisão única do desembargador do TRF2.
o relator ponderou que a tese firmada é aplicável para os processos que versem sobre a matéria, independentemente da publicação do trânsito em julgado do processo, né, em questão. Segundo a documentação acostada nos autos, número tal, a parte autora filiou-se à Previdência Social em 1975, ou seja, a pessoa começou a pagar o INSS em 1975 e obteve a aposentadoria por tempo de contribuição, o início de vigência em 16/10/2013. Então completaria-se que hora, no mês 10 de 2023, 10 anos, a pessoa não teria mais direito, né, prazo decadencial. Mas como entrou já na justiça, é mantido o direito. Ou seja, o tempo de entrada em vigor da Lei 9.876/1999 ainda não havia implementado os requisitos necessários para a concessão previdenciária. Dessa forma, trata-se a evidência do direito suficiente para que seja implementada a revisão pleiteada, já que se encontra presente os requisitos da concessão da tutela, evidenciada no artigo 313(2) do CPC. E aqui no caso, ressalta-se que a nova renda mensal inicial somente será implantada pela autarquia previdenciária se mais vantajosa do que inicialmente fixada. Olha, para você ter uma ideia, eu vou deixar esse processo aqui na descrição para quem tiver alguma curiosidade, vai ficar aqui na descrição, tá? Vocês podem ficar tranquilas, vai ficar aqui. As duas matérias eu vou deixar para vocês aqui. Essa vitória garantindo a revisão da vida toda ser aplicada agora em maio de 2023. E mais, pasmem, deu aí 15 dias, né, dessa decisão. A decisão você pode acessar, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, tem essa decisão, tá aqui, ó, vou até deixar para vocês também, ó, despacho, né? Trata-se de agravo de instrumento, pedido de antecipação dos efeitos da tutela, então, em razão, agravante, então, sustentou, tal. Então, a decisão está aqui, vou deixar para vocês na íntegra, ela está na internet, você vai acessar o link aqui na descrição. E tá aqui, ó, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mandou pagar imediatamente, defiro o levantamento e suspensão do processo, implementação de revisão da renda mensal inicial e dando garantias ainda de que somente se for benéfico, ou seja, se o cálculo não for bom, que a pessoa não seja prejudicada. Então essa vitória aqui dando esperança para todos. Excelente informação, notícia maravilhosa dessa decisão datada aqui. Vamos ver a data aqui, né? Ao prazo de 15 dias foi dado, deixa eu ver se eu encontro aqui a assinatura do juiz. 3 de maio de 2023 foi a publicação às 16h04, ou seja, decisão do início de maio vai contrária à suspensão que está sendo dada agora, pedida, né, independente da suspensão, já mandou pagar a revisão da vida toda aqui. Então, significa o seguinte, você não tem que se preocupar com absolutamente nada, meu amigo, minha amiga, não se preocupe. Essa revisão já está mais do que ganha. Você pode procurar o seu advogado, sua advogada, lembrando sempre aqui, canal Drone Diário, sempre trazendo as melhores notícias e acima de qualquer coisa também falando aqui para vocês o seguinte, dê preferência para os advogados da sua região, advogados aí da sua cidade, da sua região, para que vocês possam, portanto, aí ter, né, o melhor. Eu acredito que vocês sempre vão buscar o melhor, então dê preferência aí para o advogado da sua cidade, da sua região, alguém que você possa aí pessoalmente levar essa documentação para que seja estudada, para ver se você vai ser realmente beneficiado, né, por essa revisão, uma vez que a revisão também pode trazer prejuízos para muitos que não tiveram altos salários. Tem que se tomar muito cuidado nessa hora, muita atenção para não ser prejudicado. Então, uma importante também situação que deve ser comentada é a respeito de que essa revisão ela não é boa para todos. Então, tem que ser feito um cálculo para que você possa, né, ter realmente essa vantagem. Essa decisão aqui da Justiça, falando aqui que a pessoa ela
se não for vantajosa, ela não pode ser prejudicada. Revisão da vida toda, garantida, essa nova esperança que eu estou trazendo para vocês. O processo está aqui para provar. O pessoal já está ganhando a revisão da vida toda antes mesmo de acabar, né, essa questão de recurso que a Advocacia Geral da União, que é uma espécie de advogado do INSS, entrou. Então, já entre com a revisão o quanto antes. Você vai ter a sua garantia. Assim que sair tudo, já está sendo oficializado através de ordens da Justiça para que o INSS pague a revisão da vida toda. Por isso que teve esse desespero aí, que eles viram que não tem como postergar, deixar para depois. Pagou, ou melhor, perdeu, vai ter que pagar. Daqui a pouco eu trago mais informações para vocês, então, revisão da vida toda garantida, podem ficar despreocupados. Compartilhe essa informação. Aquela pessoa que já entrou na Justiça, está garantida. E você que falta pouco tempo, esse exemplo que eu trouxe aqui no vídeo, a pessoa perderia o direito nesse ano de 2023. Então já corre atrás para ver se realmente você tem direito. Qualquer dúvida vocês vão deixar nos comentários. Eu quero agradecer o carinho de todos. E é claro, agradecer aqueles que são inscritos, aqueles também que não são inscritos, mas que sempre visitam aqui o canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu conto com a sua participação, o seu comentário. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.